Se o hiperfoco fosse o poder do TDAH, você o controlaria e usaria todo dia, certo? Mas no fundo, você sabe que não é assim que funciona. Durante dias, você acorda disposto a ser mais produtivo, mas vai dormir preocupado por ter feito muito pouco. Eu criei um método que me ajuda a driblar isso, e você também pode aprender no primeiro link da descrição. Na sua opinião, até pelo que você vê na clínica, etc., qual que seria o diagnóstico ideal, assim? Para um adulto e para uma criança? Muito bom. Essa é uma pergunta muito boa. É uma pergunta relativamente muito capciosa, tá? Porque hoje a gente vê um embate muito grande ali de psicólogos e profissionais da área da medicina brigando por questões relacionadas ao diagnóstico. Então, o primeiro ponto que fica muito claro. O psicólogo e qualquer médico com CRM válido pode dar diagnóstico de transtornos, certo? Pode. O psicólogo e o neuropsicólogo tem diferença nessa... Tem. O ponto é o seguinte, os dois podem dar diagnóstico, mas eu sempre falo, é muito melhor você buscar um psiquiatra, se você for adulto, um neuropediatra, porque esse profissional médico é o profissional que se aprofundou por conhecimento da atividade neurobiológica de uma pessoa com transtorno. Então ele é um profissional que está ali capaz para identificar, poxa, o que está acontecendo no cérebro desse indivíduo para que ele tenha ou não tenha um transtorno. Tá, nessa área. O psicólogo pode dar diagnóstico, sim, de transtornos mentais. Isso ele é respaldado por lei. O neuropsicólogo é um cara especializado na psicologia, tá? Para fazer avaliações e testes chamados psicométricos. São os testes que vão avaliar o desempenho, por exemplo, de funcionamento executivo. Então a gente tem vários testes ali validados que dão escalas de pontuação acerca do funcionamento executivo de uma pessoa. Então o neuropsicólogo pode submeter, por exemplo, o Yuri a uma bateria de testes para saber como que está a concentração sustentada do Yuri, como que está ali a capacidade de raciocínio lógico, a memória de trabalho, a capacidade atencional desse indivíduo, o recall de memórias dele. Então ele é submetido a uma série de baterias de testes. E com isso você vai ter uma pontuação, certo? Você tem um score ali na sua avaliação neuropsicológica e que se você diferir dos scores tidos como aceitáveis, você tem um prejuízo naquela escala comportamental. Então a avaliação neuropsicológica é uma avaliação relativamente muito requisitada por alguns psiquiatras para entender o melhor contexto cognitivo que aquele indivíduo está se colocando, né? Então você tem como avaliar essas funções. Então se eu fosse uma pessoa que tivesse a capacidade de dizer assim, nossa, você, Yuri, chegou e, poxa, Igor, eu tô ali querendo me identificar, querendo saber o que eu tenho, qual é a melhor sugestão que eu posso te dar? Busca um psiquiatra, já que você é adulto, especializado ali no TDAH, no autismo, tá? Faz uma consulta, uma avaliação com ele. Sugere para ele, caso você nunca tenha feito, fazer um requerimento para fazer uma avaliação neuropsicológica. Tá? Certo. Se você não faz nenhum acompanhamento psicológico. Principalmente se ele só está tentando investigar alguma coisa na fase adulta. Perfeito, tá. Perfeito. Pela primeira vez. E aí busca um psiquiatra, porque é adulto, né? E aí sugere para ele também, nossa, doutor, você conhece algum psicólogo bom que você possa me indicar para fazer uma avaliação psicológica também? Porque esse é um dos melhores caminhos onde você vai ter ali uma série de testes que vão revelar como que está o teu funcionamento cognitivo. E são testes que geralmente os médicos não passam, fica a critério dos psicólogos. Né? Perfeito. Eu costumo dizer que muitas vezes a pessoa é diagnosticada por um bom médico. Um médico assim, de dezenas de anos de carreira. Ele olha para você, ele avalia ali, e ele fala, não, beleza, você tem TDAH. Talvez ele pode até acertar na mosca. Mas é aquela coisa, acertar na mosca com o olho vendado... Mas, tipo assim, se você fizer mais completo, você reduz a chance de ter um falso positivo, por exemplo. Exatamente. E eu digo que, assim, com o boom da rede social, a rede social é muito boa, né? A rede social foi quem levou você, foi quem me trouxe a nos conhecer. A rede social, ela faz com que você consiga atingir um público que você não vai atingir se você ficar só aqui na sua cidade. Mas, ao mesmo ponto que a rede social é muito boa, ela pode ser muito perigosa. Porque tem muita gente falando de TDAH sem o mínimo de conhecimento, né? Então a gente já tem pesquisas publicadas acerca desse tema. Então tem uma pesquisa muito legal publicada na plataforma... pode citar o nome da plataforma aqui? Pode, à vontade. No TikTok, né? Onde os pesquisadores avaliaram os vídeos que falavam e traziam conteúdos sobre o TDAH especificamente. E eles avaliaram 100 vídeos, os vídeos mais relevantes das hashtags, né? E eles viram, sabe o quê?
Mais da metade desses vídeos tem conteúdos completamente errados sobre o TDAH. E mais da metade desses vídeos são de relatos pessoais, não são de profissionais da área de saúde. Tudo bem a pessoa dar o relato pessoal dela. O problema é passar uma informação falsa. Passar uma informação que não é relacionada ao TDAH. E o ponto principal está em que isso gera um peso para a sociedade, né? Você cada dia mais vai ver pessoas falando, poxa, eu tenho desatenção, eu tenho impulsividade, eu sou TDAH. São sintomas humanos, cara. E na nossa vida é isso que eu falo. Sintomas humanos, e hoje em dia a pessoa, como eu falei, ela tá num estado de estresse maior, a vida tá muito corrida. O mundo tá muito rápido. Muitas coisas que drenam nossa capacidade cognitiva, nossa atenção. Isso. E aí a pessoa começa a ter evidências cada vez mais presentes de alguns sintomas pontuais que podem dizer que é o TDAH, mas na verdade não é. Perfeito. Por isso que quando a pessoa recebe aquele diagnóstico, é nesse ponto que você trouxe. Ela recebeu um diagnóstico de um baita médico. De um médico que recebeu ali, ela teve uma escuta diferente e, consequentemente, conseguiu identificar por avaliação clínica, porque é a avaliação clínica que vai fazer o diagnóstico, certo? Ele olhou, fez as perguntas necessárias. E outro ponto que salienta isso, que salta muito aos olhos, é que o TDAH, ao mesmo passo do transtorno do espectro autista, que é um espectro, eu sempre falo isso, e a gente tem umas literaturas demonstrando que o TDAH, ele também é bem abrangente. Tem gente, tanto é que no manual de doenças diagnósticas, o médico pode colocar, é um TDAH do nível 1, do nível 2, do nível 3, é um leve, moderado e um grave. Porque a pessoa tem prejuízos diferentes. Né? Tem gente com TDAH que tem muito prejuízo. Tem um prejuízo relativamente muito maior na sua capacidade atencional do que tem outras pessoas. Né? Então, até porque as comorbidades vão sendo somadas ali. É diferente você falar de uma pessoa que tem TDAH e não tem uma ansiedade generalizada. Tá? Então, quando um médico faz isso que você falou de apenas na avaliação clínica já dar o diagnóstico, é porque está muito evidente, está muito na cara dele, está muito ali batendo o martelo que ali é TDAH. E beleza, ele pode fazer isso do mesmo jeito como um neuropediatra, na primeira sessão, já pode diagnosticar uma criança com autismo. Se tiver todas as características convincentes relacionadas aos critérios, se ela bater todo ali nos critérios de diagnóstico para autismo, critério A, relacionado à dificuldade de comunicação, dificuldade de interação social, se a criança tiver, na avaliação do neuropediatra, ela começar a enfileirar os objetos, tiver uma fixação ali, poxa, são sinais de características para o autismo. Então ele pode sim dar um diagnóstico de autismo na primeira sessão. Mas como eu comentei, poxa, e se ficou essa dúvida? E se é uma pessoa com TDAH relativamente leve? Isso é uma pessoa com um autismo relativamente nível 1. Eu já vi várias vezes pessoas que tinham laudo de TDAH, crianças, e aí depois descobriu, não, na verdade é autismo leve. Que na verdade eu nem sei mais se esse nome leve. Não. A gente fala assim, o autismo, ele tem níveis de suporte. Níveis de suporte. Que é o suporte necessário que aquela pessoa precisa para gerir as suas demandas. Então você tem pessoas do nível 1, 2 e 3 de suporte, tá? São pessoas do nível 1 que precisam de relativo pouco suporte para gerir suas demandas. Nível 2, um suporte mais abrangente. E no nível 3 ela precisa de muito suporte. Por exemplo, para fazer sua comida, tomar banho, ela não tem essa capacidade, ela não consegue executar essas funções de ir no banheiro, de se alimentar. Então, o que a gente fala? Por isso que as pesquisas estão demonstrando cada dia mais esse overlap dos sintomas. Se é uma pessoa autista com nível 1, relativamente assim, não tem tantas dificuldades, tantos prejuízos, ela fala, ela se comunica muito bem, mas ela tem um TDAH. Então, poxa, é muito comum você receber na clínica uma família que falou assim, não, ele primeiro recebeu o diagnóstico de TDAH, mas a gente começou a ver alguns sintomas e aí depois recebeu o diagnóstico de autismo. Nossa, isso faz muito sentido.